Passamos então à terceira apresentação, agora à tarde, que vai ser palestra intitulada Inspeções de SPDA, Segurança e Qualidade com o Uso de Drones, e vai ser ministrada pelo engenheiro Luiz Ferraro. O engenheiro Luiz Cláudio Ferraro é engenheiro eletricista e de segurança do trabalho, especializado em empreendedorismo e inovação tecnológica nas engenharias. Ele é diretor da LC Ferraro Engenharia, possuindo experiência em serviços de consultoria, inspeção, projeto, perícia, treinamento e na área de drones. Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, agradecer ao Hélio. Para mim é uma honra muito grande poder estar aqui ao lado de profissionais tão incríveis. É uma honra muito grande mesmo. Muito obrigado. Hoje eu vou falar um pouquinho. Dá para escutar bem ou eu estou igual já, não estou me escutando? Tá. Hoje eu vou falar um pouquinho dessa questão do uso de drones, né, nas inspeções de SPDA, focando principalmente na segurança e na qualidade dessas inspeções. Tem dois avisos rápidos antes da gente continuar. Drone não seria o termo técnico correto, tá? Quando a gente fala de drone, o termo técnico correto, padronizado internacionalmente, seria RPA, que é Remotely Piloted Aircraft, ou RPAS, que a gente inclui o system no final. Então, toda vez que a gente está falando de uma aeronave, né, pilotada remotamente, que não é utilizada com propósitos recreativos, que é o caso da inspeção, né, ela não é recreativa, o termo técnico, e quando a gente tem, além da aeronave, o link de comunicação com um controle, a gente chama de RPAS. Mas o termo drone ele é amplamente utilizado, muito reconhecido, então apesar de não ser o termo técnico correto, a gente pode utilizar sem problema nenhum, acaba facilitando um pouco a comunicação. Tá? Lembrando que esse tipo de equipamento, que é o mais chamado de drone, na verdade, drone é qualquer aeronave pilotada de forma remota. Tá? Esses equipamentos aqui, como eles têm 4 motores e 4 hélices, eles são multirotores, né? Nesse caso aqui é um quadricóptero. Então o drone ele pode aparecer na forma de helicóptero, de avião, ele pode aparecer em diversas formas. Tá? Para o nosso uso aqui, que é o caso de inspeções, o quadricóptero ou algum que tenham mais motores e mais hélices, mas que seja um multirotor, é o que traz mais vantagens para a gente. Eu vou explicar um pouquinho melhor do porquê. Outro ponto que a gente não vai ter tempo para falar aqui é que o drone ele é uma aeronave. Tá? A partir do momento que ele invade o espaço aéreo, que é quando a gente precisa dele voando no ar para fazer uma inspeção, ele é considerado legalmente uma aeronave. Então a gente tem que seguir uma série de disposições legais para poder fazer esses voos da forma correta e da forma segura. Tá? Como a gente não teria tempo para abordar aqui toda essa extensão, eu trouxe o link do site do DSEA, que traz o arroz com feijão ali, as informações básicas que todo mundo pode precisar para fazer a utilização do drone de forma segura e de forma correta. Quando a gente fala da inspeção de SPDA, não tem como a gente não lembrar lá da seção 7 da parte 3 da 5419, que traz para a gente ali uma série de diretrizes e prescrições na parte da inspeção. Tá? Mas, basicamente, quando a gente está fazendo uma inspeção de SPDA, o nosso objetivo é verificar se esse SPDA está conforme a norma, tá? E se ele está em boas condições de uso e funcionamento, né? Se ele realmente está íntegro para cumprir as funções que ele precisa cumprir. Tá? Então, na norma isso está muito bem detalhadinho, mas, resumidamente, a gente quer ver se está tudo em ordem. Tá? Quando a gente fala de SPDA, né, o drone vem e traz uma facilidade para a gente, porque quando a gente vai fazer uma inspeção de SPDA, a gente tem ali o aterramento, que está no solo, a gente tem ali parte das descidas que já estão numa parte mais baixa para a gente, só que na composição do SPDA, nós temos muitos elementos em lugares altos ou de difícil acesso. Né? Eu elenquei alguns aqui, mas a gente tem uma série. A gente pode ver ali a existência de linhas elétricas de energia, linhas elétricas de sinal,
Na verdade, geralmente a gente vê interferências, né? Uma iluminação que foi instalada em algum local e geralmente ela está interferindo no SPDA. Hoje em dia, com a presença, né, e a ampla utilização do sistema fotovoltaico, ele vem aparecendo cada vez mais nas nossas inspeções. E principalmente a gente está ali vendo, né, componentes da captação, partes das descidas e algumas equipotencializações. Tá? Tem outras coisas também, mas isso é o mais comum. Toda vez que a gente está falando do acesso a locais altos e de difícil acesso, a gente tem que lembrar do trabalho em altura. Né? E quando a gente fala do trabalho em altura, a nossa norma-mãe hoje em dia para falar do trabalho em altura e das prescrições para segurança na realização desse trabalho é a NR35, que é a norma regulamentadora número 35 do Ministério do Trabalho, que ela traz ali algumas prescrições de segurança para realizar esse trabalho em altura. Tá? Então ela tem uma série de disposições que ela vai trazer para a gente, né, para a gente poder executar esse trabalho com segurança. Um dos pontos, que também daria aulas e aulas falando só disso, mas um dos pontos importantes da NR35 é a gente lembrar do item 3561, que ele fala que é obrigatória a utilização de SPQ sempre que não for possível evitar o trabalho em altura. Tá? Esse termo evitar o trabalho em altura, substituir, ele aparece na norma em muitos parágrafos. Tá? Eu não lembro quantas páginas ela tem, mas ela deve ter uma página inteira só com o termo evitar, tá? Ou substituir, enfim. SPQ é o Sistema de Proteção contra Quedas. Tá? Então ela traz para a gente, toda vez que a gente precisa fazer um trabalho em altura, né, se não foi possível evitar esse trabalho em altura, a gente tem a obrigação de utilizar um sistema de proteção contra quedas. Quando a gente entra no sistema de proteção contra quedas, a gente entra ali em mais uma série de disposições, né? Como, por exemplo, a BNT-NBR 16489 de 2017, que ela fala dos sistemas e equipamentos de proteção individual para trabalho em alturas, recomendações e orientações para a seleção, uso e manutenção. Então, toda vez que a gente precisa instalar ou utilizar um sistema de proteção contra quedas, a gente precisa fazer uma análise se esse sistema está seguro, se ele aguenta as cargas necessárias, quando a pessoa vai cair, se a zona livre de queda é o suficiente para que ela não caia no chão, mesmo tendo um cinto de segurança. Tá? Muitas vezes a gente vê o pessoal fazendo trabalho em altura, isso é comum. A pessoa vai fazer um trabalho em altura, ela coloca o cinto, coloca o talabarte e começa a subir a escada. Só que a partir do momento que ela chega lá em cima, ela não tem nenhum sistema de proteção contra quedas. Né? Ou seja, subiu fantasiado, né? Porque a proteção não vai servir para nada. Né? Eu trouxe um exemplo aqui. Eu tenho dificuldade de conter. Eu trouxe um exemplo aqui de uma inspeção de um cliente. Inclusive eu fiz questão de deixar nós aqui, né, a rodinha aqui, para vocês verem, ter uma magnitude da altura do pé direito desse local. Tá? Esse local ele não contava com nenhum tipo de escada para o acesso ao telhado, nenhum tipo, na próxima imagem dá para ver que a gente não tinha nenhum tipo de sistema de proteção contra quedas. Tá? E isso daqui é o dia a dia, é você chegar no local e você precisa fazer uma inspeção em elementos que estão instalados no telhado ou próximos do telhado, só que você não tem nenhum tipo de proteção contra quedas. Tá? Então, o orçamento que seria um orçamento de uma inspeção, primeiro se torna um orçamento de um projeto de uma linha de vida, para poder instalar a linha de vida para depois fazer o serviço. Ou então, você tem que alugar uma plataforma que não chega nesse local aqui, né, para você poder subir com a plataforma e poder fazer análise. Né? Então é aí que o drone vem para ajudar um pouquinho a gente. Tá? Ainda na NR35, eu já vou sair dela, lá no item 352, ela fala para a gente o seguinte, que no planejamento do trabalho devem ser adotadas de acordo com a seguinte hierarquia. Então ela traz uma hierarquia de proteção para a gente adotar. A primeira delas são medidas para evitar o trabalho em altura, tá? Sempre que existir meio alternativo de execução. A segunda medida delas é medidas que eliminem o risco de queda dos trabalhadores na impossibilidade de execução do trabalho de outra forma. Tá? E a terceira delas são medidas que minimizem as consequências da queda
quando o risco de queda não puder ser eliminado. Tá? Então, nas 3 medidas, ela fala para a gente eliminar o risco de queda de alguma forma. E o melhor jeito de eliminar o risco é não subir. Tá? Hoje em dia, quando a gente vai fazer uma inspeção, a gente está falando de inspeção de SPDA, mas pode ser inspeção de instalação elétrica, inspeções de outros sentidos também. A gente já costuma ter uma valeta de ferramentas, né? Então a gente já tem ali um milhomímetro, uma parafusadeira, um paquímetro, um multímetro, um jogo de chaves, uma câmera fotográfica que está sendo substituída pelo celular, né? Então a gente já está acostumado com algumas ferramentas e equipamentos para fazer a realização do trabalho. Tá? Eu já vou fazer um adendo que eu vou terminar no final, que cada ferramenta tem o seu uso, né? Não adianta você querer usar um milhomímetro para soltar uma porta, né? Então cada ferramenta vai ter o seu uso e vai ter as suas limitações. Tá? E aí então, baseado nessa breve introdução, que a gente entra no uso de drones. Os drones, eles já estão no mercado há muitos anos, tá? E conforme a tecnologia foi evoluindo, eles também foram evoluindo, né? Então hoje a gente já conta com equipamentos comerciais que são muito menores, com uma autonomia de bateria muito maior, com uma qualidade de imagem muito maior e com uma segurança de voo muito maior. Tá? Aqui dentro do auditório, a gente não vai ter, por exemplo, o recurso da geolocalização. Né? Quando a gente está voando numa área externa, ele tem um sistema de georreferenciamento onde ele sabe exatamente aonde que ele está no mundo. Né? Então, quando a gente está na área externa, a partir do momento que começa a vir um vento, pela geolocalização, pelos sensores, ele já percebe que ele está sendo jogado para o lado e ele volta para o ponto de origem. Tá? Então, um dos pontos que eu trouxe ele aqui para mostrar para vocês é que a vantagem dele e o porquê que ele pode ser amplamente utilizado nas inspeções é justamente a capacidade que ele tem de permanecer de forma estática no ar. Tá? Não se preocupem, ele não tem o georreferenciamento aqui dentro, mas ele tem algumas câmeras, que são as câmeras que ele vai usar aqui dentro para fazer o georreferenciamento nesse local. Tá? Então as câmeras vão estar observando o solo, a frente e a traseira, e elas vão perceber quando ele está se movimentando para tentar manter ele sempre parado no local. Antes de decolar, por lei, eu preciso perguntar se alguém se opõe a esse voo. Está todo mundo de acordo? Então tá bom. Ainda não. Tá. Então, vocês vão perceber o meu celular falando uma série de avisos aqui. Esses avisos, esse pipipi que a gente está escutando, é como se fosse o sensor de estacionamento do carro. Tá? Ele está me avisando que tem alguns obstáculos próximos, e daí, conforme esse obstáculo for chegando mais perto, esse aviso sonoro ele vai aumentar até chegar a 1 metro de distância de algum objeto, que se ele identificar aquele objeto, ele não vai mais, ele fica parado. Ah, tá no microfone. Tirar do microfone. Então, esse ponto dele conseguir permanecer de forma estática no ar é o que ajuda muito a gente no trabalho. Tá? Aqui no controle, a gente tem o retorno da câmera dele, então eu estou vendo exatamente o que a câmera dele está vendo. Eu tenho alguns retornos de telemetria, como o tempo de bateria, qual a altura que ele está do ponto de decolagem, qual a distância que ele está do ponto de decolagem. Tá? Isso é o que ajuda a gente na inspeção. E a gente tem todos os controles dele para conseguir ver todos os detalhes que estão naquele local alto e de difícil acesso por vários ângulos, né? Porque muitas vezes em um ângulo só a gente não consegue observar tudo que a gente precisa ver naquilo. Então eu consigo girar ele de um lado para o outro, tá? Eu posso ir para cima, para baixo, para frente, para trás e de um lado para o outro. Tá? Então, essa é a praticidade que a gente tem no momento da inspeção. A câmera dele já é uma câmera equivalente ou melhor do que muitos celulares hoje em dia. Tá? E aí a gente pode captar as imagens tanto no formato de foto quanto no formato de vídeo para depois poder fazer a análise dessas fotos no computador, né? No escritório. Tá? Eu estava comentando com ela, eu vou até aproveitar e vou tirar uma fotinha nossa aqui.
Um outro ponto que eu esqueci de comentar com vocês é que a câmera, ela também tem todos os controles dela, né? Eu vou pôr ele bem no meio da sala para ficar melhor. A câmera, a gente consegue levar ela para cima, para baixo, né? Aí vai variar um pouquinho de equipamento para equipamento, ó. Mas nesse momento, por exemplo, eu estou olhando para o teto, tá? Isso costuma ser utilizado em inspeção de pontes, né? Então a gente poderia olhar o teto. Eu posso virar ela para baixo, né? Que é o que eu mais uso no caso da inspeção do SPDA. Então a gente costuma virar ela para baixo e aí a gente vai fazendo. Às vezes você está bem em cima do objeto e deixa ela bem retinha para baixo, tá? Então essa questão dele ficar de forma estática e a gente ter todo o controle dele para onde a gente quer ir é o que facilita, né? É o que ajuda bastante a gente nas inspeções. E é o que, por exemplo, dificulta a utilização de um drone no formato de avião, né? Como o avião ele não permanece de forma estática no ar, ele não é um bom equipamento para ser utilizado em inspeções de SPDA. Mas ele é um bom equipamento para ser utilizado, por exemplo, na agricultura, tá? Então, cada um vai ter a sua utilização. Quando a gente está voando na área externa, pelo georreferenciamento dele... Vou só tirar o barulho. Ele está reclamando, Ele não gostou da mesa. Ele não gostou da cor da mesa. Como a mesa é clara, ela está dificultando a visão dele, ele não quis pousar nela. Ele não quis, ele falou, essa superfície aqui eu não vou pousar, não. Não, ele não quis pousar aqui. Eu acho que ele estava confundindo com água por causa da cor. Ele nada parou. Então, basicamente, essa é a facilidade que a gente tem para poder usar o drone. É óbvio que isso vai variar bastante de equipamento para equipamento, né? Boa parte das funções que eu passei para vocês são específicas dele, mas muitos equipamentos compartilham também. Uma recomendação principal que eu dou, se alguém tiver interessado em entrar nesse mundo, é que não adianta buscar algo barato. Assim como a gente estava conversando de outros fatores, não adianta buscar algo barato, porque você pode comprar um drone barato que até tem uma qualidade boa de construção, mas ele não tem o recurso, por exemplo, como georreferenciamento, né? E aí você vai voar um drone sem o georreferenciamento num local que está ventando, ele vai embora, né? A menos que você seja um piloto muito bom, tá? Então, algumas características básicas, principalmente essa questão do GPS, elas são muito importantes no caso da inspeção. Uma câmera boa. Se você não tiver uma câmera boa, não adianta, as fotos vão ficar distorcidas, você não vai conseguir ver os detalhes, ou você vai ter que chegar muito perto dos objetos, tá? Já um outro ponto, autonomia, né? Quando a gente fala de autonomia, a bateria de um carinha desses aqui dura em torno de meia hora. Acho que ele entrou em descanso, né? Tem como abaixar um pouquinho a luz? Será que... Ah, tá. Aí, ó. Já melhorou. Eu acho que o projetor deve ter entrado em descanso, alguma coisa do gênero. Aqui eu trouxe uma imagem do Google Maps para vocês, onde mostra um condomínio, né? Esse condomínio, ele tem aqui, são 9 edificações principais, só que essas grandes aqui, elas são divididas em 2 blocos, tá? Para a organização do condomínio. Mas basicamente a gente tem aqui 9 edificações de grande porte, e daí tem uma caixa d'água aqui no cantinho, uma portaria, salão social. Em resumo, esse condomínio aqui, ele foi feito em... Meu Deus. Esse condomínio aqui, a inspeção dele foi feita em meio período. Tá? A inspeção de todo o subsistema de captação foi feita em meio período de trabalho.
tá? Coisa que se fosse só para subir em cada um deles, né? Essa setinha vermelha aqui, ela mostra exatamente a vista dessa próxima imagem, tá? Então veja, aqui foi logo a hora que eu decolei ele, eu já tinha uma imagem básica de todos os prédios, tá? E aí sim eu fui captando imagens bloco a bloco, né? A gente vai correndo toda a parte da captação de todos os blocos. E vejam que este é um caso que ele não tem nenhum tipo de sistema de proteção contra quedas instalado, tá? Para chegar aqui no telhado, tem que ir subindo uma escadinha, que a escada é tranquila, a escada normal, até chegar numa portinha que entra embaixo desse telhado aqui, e daí para frente é só Deus na causa, tá? Aí você se vira. Então esse, por exemplo, é o tipo de telhado que eu não subo porque não tem como subir. Mais algumas imagens de exemplo, né? Aqui dá para ver bem o estado de conservação do condutor de cobre, ele já está até esverdeado aqui, e principalmente o estado das conexões, né? Os suportes, eles já estão todos bem oxidados, né? As conexões, elas já estão bem enfraquecidas, né? Uma outra imagem aqui foi uma surpresa. Essa daqui é a sala de controle de uma subestação de uma empresa de grande porte, que eles estavam na dúvida se tinha o SPDA, se não tinha, tal, mas o rapaz falou, tem as descidas, tem o captorzinho ali, né? Bom, a hora que a gente subiu o drone, deu para perceber que ele tem o captorzinho conectado no rufo aqui, e daí desce para descida, ou seja, ele não tem um subsistema de captação constituído, né? O cliente até tinha ficado na dúvida se tinha algo na parte interna aqui, mas a gente conseguiu confirmar que não tem. Esse é um outro detalhe. Aqui é uma estrutura metálica que suporta um pipe rack, algumas coisas do gênero. E aqui é um telhado que foi feito um SPDA. E aí tem essa conexão aqui com o condutor de cobre. E a gente pode ver o dano que esse condutor de cobre está causando aqui, ó, nessa estrutura metálica, né? Então deu para ver de forma bem clara. Na verdade isso se estende, tinha mais uns 4 ou 5 pontos que estavam iguaizinhos aqui, sem contar esse loop que fizemos. Esse é um outro exemplo que inclusive a gente encontra algumas surpresas nas inspeções, né? Nesse caso aqui, pelo visto, a pessoa que instalava o ar-condicionado era um cara bem caprichoso, então ele já deixou os cilindros ali para ficar lá, né? Porque, sei lá, mais fácil deixar lá do que descer o cilindro, né? Isso é até legal, porque a gente acaba vendo essas coisas, passa para o cliente e o cliente sabe de um problema que ele não ia ficar sabendo nunca, né? Mas aqui dá para a gente ver como tinha o condutor de descida aqui, que inclusive tem outros problemas aí no assunto, mas enfim, a gente tem o condutor de descida então tem um telhado lá em cima, daí desce essa parede, tem outro telhado aqui e daí vai para baixo. E aqui foram instaladas, né, umas máquinas de ar-condicionado, provavelmente depois do SPDA, e não houve uma preocupação se algum sistema estava interferindo no outro, né? Simplesmente colocaram as máquinas de ar-condicionado ali, inclusive foi um profissional bem caprichoso. Aqui também o exemplo de um cliente que a gente foi fazer a inspeção, né? E aí quando a gente começa a olhar de longe, dá para perceber que tem alguma coisa nas fitas de alumínio aqui, né? E aí, ao aproximar melhor, a gente consegue ver que as fitas elas estão completamente soltas ali, né? Os mini captores estão completamente tortos. Também tinha outros problemas na edificação, mas a gente consegue ver. E aí, pesquisando, foi visto que recentemente uma empresa teve lá para fazer um trabalho de manutenção no telhado por causa de algumas goteiras e tal. Então, provavelmente foram eles que acabaram, sei lá, o cara tirou o SPDA para tirar a goteira, né? E cobriu os furos. Essa é uma foto bem antiga e uma foto que eu gosto bastante foi... O drone eu já mexo desde 2012, mas para a inspeção de SPDA eu comecei em 2018, foi quando eu adquiri o meu mesmo para poder fazer a inspeção de SPDA. E eu estava passando na rua, eu fiquei na dúvida se era o radioativo ou não, perto de onde eu moro. E eu voltei para verificar, né? É um mastro que tem do lado de um parquinho. E aí eu fiquei na dúvida, eu falei, vamos confirmar. E daí, inclusive esse mastro, praticamente, se você não tiver uma plataforma, não tem como fazer esse tipo de inspeção, né? Teria que no mínimo alugar uma plataforma. Então daí eu subi ele ali, né? E para confirmar, deu para confirmar que é o radioativo mesmo, tá? E desde 2018 eu estou tentando falar com a prefeitura para ver se alguém remove isso, se eles precisam de alguma orientação para remover, e a gente não conseguiu nenhum resultado positivo por enquanto, tá?
Então, só para concluir, essa é uma ferramenta, né? Ela traz para a gente ali uma segurança no trabalho, porque hoje a gente já tem tecnologia para olhar para esse voo de forma segura, tá? Então, se for um equipamento homologado, um equipamento que tenha georreferenciamento, um piloto que se preocupou com toda a legislação antes de realizar o voo, a gente está fazendo um voo de forma segura, tá? Ele traz uma qualidade muito grande para o serviço, né? Porque para a gente conseguir olhar sem o drone todos os detalhes que a gente consegue avaliar com ele, traz uma dificuldade muito grande para o trabalho, né? Um tempo de trabalho, um desprendimento de recursos muito grande, né? Então ele alia uma qualidade muito grande, principalmente para o relatório, que no fim das contas é o que o cliente está esperando no final, né? Aquele relatório contendo os detalhes, onde que eu preciso subir para arrumar, qual o captor que está quebrado, a gente consegue trazer todos esses detalhes, tanto de longe quanto dando zoom ali de perto para o cliente. Voltando na segurança, só esqueci de falar que ele também é muito útil quando a gente precisa subir, né? Eu vou falar no final que ele é uma ferramenta e ele tem suas limitações, então tem momentos que o drone não vai resolver o nosso problema, e que daí alguém vai ter que subir lá, por exemplo, para fazer uma medição, ou para constatar alguma coisa que não foi possível constatar com o drone. E aí a gente entra com ele justamente para fazer uma análise de risco para poder subir lá de forma segura, né? Então você consegue montar o seu plano para poder... você consegue com isso montar o plano de acesso, né? Para você ver como que você vai fazer esse trabalho em altura de forma segura, tá? Ele traz agilidade, isso não tem como questionar, porque só o tempo para você subir de forma segura num lugar, você já fez 2, 3 prédios, tá? Então, a agilidade é o que eu mostrei para vocês lá, aquele condomínio, toda a captação dele foi feita em meio período, tá? E por último, para concluir, ele é uma ferramenta, tá? Então, ele não resolve todos os nossos problemas, ele não é milagroso, ele tem as suas limitações, mas ele traz um benefício muito grande para o nosso trabalho, tá? Então, por enquanto, era isso. E eu fico à disposição depois para a gente discutir, tirar dúvidas e assim por diante. Muito obrigado. Bom, obrigado, Luiz, pela apresentação, muito interessante.